Mas o que era, né, o romantismo e o realismo? Bem, é interessante começar pelo romantismo, porque ele é uma literatura pregressa e ele era oriundo da condição socioeconômica que se vivia naquela época no Brasil e no mundo. Houve um grande processo de mudanças que o revolucionário Friedrich Engels alcunhou como Revolução Industrial, e foi o crescimento, né, um progresso bastante elevado na época do início ali do capitalismo, né? Então houve a produção em série, né, aquele grande maquinário, o avanço da tecnologia. Isso promoveu uma série de melhorias, né? O próprio Marx e Engels vão destacar no Manifesto Comunista que os feitos que a burguesia promoveu, né, que o capitalismo promoveu, eles são mais impressionantes do que as catedrais góticas medievais, mais impressionantes do que as pirâmides do Egito, mais impressionantes do que os aquedutos romanos. Então, quer dizer, o Marx e Engels, logo no início do Manifesto Comunista, destacam as virtudes que há no capitalismo e de fato estão com razão, porque há algumas virtudes sim. Porém, né, e sempre há um porém nesse mesmo livro pequenininho, que aliás eu deixo os três selecionados aqui no box de informações, bem como de todos os outros livros que eu via citar, inclusive, claro, propriamente o Dom Casmurro, mas também os intelectuais alemães vão criticar a enorme concentração de renda, a desigualdade social. Aqui no livro 1 do Capital, deixo aqui nos cards, para quem quiser se aprofundar, houve aquilo que o Marx alcunhou como acumulação primitiva, que ocorreu em duas etapas, né? Primeiro, a exploração dos metais preciosos aqui nas Américas, e segundo, uma exploração dantesca sobre a mão de obra que havia sido expulsa de suas terras na Europa, sem outra ocupação com a qual pudessem sobreviver. Eles foram forçados a vender sua força de trabalho. Aí uma imensa quantidade de pessoas teve que migrar para cidades, e aí houve uma explosão de violência, uma desigualdade social absurda, as pessoas trabalhando 13, 14, 15, 16, às vezes 18 horas por dia, todos os dias, sem direito a férias, sem absolutamente nenhum tipo de direito trabalhista, criancinhas tendo que trabalhar, às vezes perdendo seus bracinhos naquele maquinário pesado, perigoso, as mulheres trabalhando também de maneira absurdamente cruel, ainda tendo que voltar para casa e a sua dupla jornada, ainda muitas vezes patrões lidando com as fábricas como se fossem verdadeiros haréns, enfim, né, as pessoas acumuladas nas cidades, atulhadas, uma favelização, né, a explosão de uma série de doenças pelo fato de as pessoas estarem muito juntas, a explosão da violência, ou seja, houve uma série de contradições, a despeito de também haver nesse momento histórico um progresso tecnológico, ou seja, esse progresso tecnológico aconteceu, mas as pessoas não foram por ele atendidas, né? Elas foram massacradas, foram humilhadas, foram serviciadas, foram exploradas de maneira, assim, infame. E por conta disso, houve, vamos dizer assim, duas saídas, né, que os pensadores, ativistas, os grandes atores políticos sociais da época imaginaram. Um foi a solução comunista, ou seja, uma ideia, seguindo aquela categoria hegeliana de Alfeben, de você se apropriar daquilo que havia de melhor do capitalismo, que era seu desenvolvimento tecnológico, seu desenvolvimento industrial, mas elevá-lo, né, a um nível superior, descartando aquilo que não prestava nele, que é essa exploração do homem pelo homem, que ocorria de maneira absurda, né? Porém, não era só essa a solução, né, observada na época. Vários pensadores, artistas, filósofos, políticos, etc., eles quiseram, vamos dizer assim, girar a roda da história para trás. Eles começaram a olhar para aquilo que já havia acontecido e ver no passado a solução para aqueles problemas do presente. Então eles começaram a idealizar a sociedade medieval, os cavaleiros, né, com toda a sua bravura, sua honradez, sua valentia, a sua forma de ver o mundo mais pura, mais nobre, mais bela, né, e claro que uma visão absolutamente idealizada disso, né. Nós temos vários vídeos aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui o link dos cards de história, mas posso destacar especificamente o belíssimo livro, aliás, meu livro favorito de história que eu pude ler, que foi o do Georges Duby, O Tempo das Catedrais, mas também há vários vídeos aqui no canal sobre o livro de Jacques Legoff, etc. Aliás, agora, no presente momento, eu estou lendo A Sociedade Feudal, do Marc Bloch, mas diferentemente assim, do que esses autores, estudiosos e tal, fazem uma análise bem pormenorizada, bem detalhada daquilo que houve, né, propriamente na Idade Média, nesse tempo histórico aqui que a gente está falando, tempo já da Revolução Industrial, da Idade Moderna, eles faziam uma idealização, né? Então, não tinha um vínculo muito estreito com a realidade, era uma espécie de escapismo mesmo, né? E o romantismo, ele não foi só um movimento literário, ele foi político, foi filosófico, suas ideias se espraiaram em várias partes da sociedade, e aqui no Brasil ela teve, vamos dizer assim, um respaldo também, né? Ela encontrou eco, né? E porque também havia uma sociedade absolutamente cruel, absolutamente infame, com a degradação social absoluta, a exploração dantesca dos escravos que eram importados da África, trazidos para cá, uma coisa assim, inominável, né? Nós já tratamos disso em vários vídeos aqui no canal, por exemplo, no Sobrados e Mucambos do Gilberto Freire, que eu também deixo aqui nos cards. Mas
não havia o passado medieval ao qual se remeter. Então, o que os escritores brasileiros fizeram aqui? Sobremaneira, eles se vincularam ao passado indígena, né? Então, você pega, por exemplo, um Peri, né, do José de Alencar, que talvez seja o maior escritor romântico brasileiro. O Peri dele, né, o indígena dele, não tem nada, né, absolutamente nada de indígena. Ele é, na verdade, um cavaleiro medieval com uma capa de índio, remetendo todos aqueles atributos, a toda aquela idealização que os autores românticos, na época, faziam sobre o passado medieval. E, claro, agregado a isso, a esse escapismo, havia os livros românticos em si, né, aqueles bem água com açúcar, com aquele, né, como, sei lá, o sofrimento do jovem Werther, do Goethe, né, com aquele jovem que aí ama demais, é apaixonado demais, é delirante demais, e aí ignora por completo a realidade social ao redor e vai ter uma paixão avassaladora, muitas vezes se matando quando a jovem lá não dá aquele amor que ele imaginava. Nós temos vídeo aqui no canal sobre Michael Corras, por exemplo, né, bastante similar a um caso desse, em que o autor viveu uma coisa assim na vida real, na verdade. Ou seja, há uma idealização suprema, né? Aliás, nem consegue nesse momento histórico, se dissociar o que é paixão, o que é o amor, né? A paixão é aquela coisa mais avassaladora, aquele negócio que o coração bate mais rápido, e você tem aquela borboleta no estômago e tal, né? É uma espécie de hipertrofia, né? É uma espécie de exagero do amor, né? Enquanto que o amor é um sentimento mais sereno, mais pacífico, aquele se sentir bem ao lado de determinada pessoa, é uma pessoa só, um sentimento de confiança, de tranquilidade, de construção de um extenso relacionamento, para que você possa, e aí sim, dizer que ama. Não é aquela coisa avassaladora que, inclusive, pode acontecer de maneira mais súbita como a paixão, né? Nós tratamos disso aqui de maneira bem detalhada também no livro Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman. Deixo aqui nos casos, reitero, todos os trechos selecionados dos livros e as indicações quando houver vídeo estarão aqui no box de informações. Eu recomendo bastante porque há várias pepitas de ouro lá. E aproveito o ensejo e te peço, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Não deixe de fazer não, gente, porque ajuda nós pra caramba. Então seguia nesse momento histórico assim, né, os livros românticos, né? Mas, vamos dizer assim, a realidade em algum momento bate a porta, né? Porque, enfim, tudo que estava acontecendo na sociedade acabava sendo ignorado, ia para esses escapismos, né? Então aqui no Brasil você teve a Guerra do Paraguai, você tinha a luta pela abolição dos escravos, uma série de questões sociais, a exploração direta que Portugal exercia sobre o Brasil, indireta que a Inglaterra exercia sobre nós. E depois que ocorre a independência, né, você tem uma série de questões de domínio, né, direto e indireto, que grandes potências realizavam aqui sobre o Brasil, ou seja, uma série de questões muito importantes que eram completa e absolutamente ignoradas nos livros românticos, né? Então o realismo ele é uma espécie de resposta ao romantismo. É uma resposta por quê? Não é para necessariamente fazer um romance de costumes, mas é de pelo menos tentar mostrar a sociedade ao qual essas pessoas viviam, com as suas peculiaridades, com as suas idiosincrasias, com as suas questões, com os seus debates. Ou seja, começa a haver uma intersecção maior entre uma relação dialética maior, vamos dizer assim, né, entre aquilo que a população efetivamente vivia e aquilo que era escrito. Saísse desse aspecto mais idealizado, sabe, desse escapismo que caracterizava o romantismo.